Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Thelma Rocha. Bem-vindos ao meu canal de pintura, bem-vindos à minha mesa abençoada. E hoje vamos terminar essa pintura, né? Nossos girassóis, ó. Então, eu já adiantei aqui, ó, pintei um botão, tá? Que falta dar o retoque, né? E no girassol também, que depois eu ensino pra vocês como eu dou o retoque com branco, tá? Bem pouquinho branco. Então, eu vou pintar com vocês esse girassol, esse botão e depois fazer os mioslotes, tá? E como eu falei pra vocês, pessoal, para vocês não ficarem apegados em pintar girassol só no amarelo, vocês podem pintar de outras cores, né? Pra ficar como uma margarida, uma gerbera, né? Então, tem como diversificar o mesmo risco, esse mesmo risco aqui, que já está disponível aqui para vocês. Eu postei na comunidade, tá? Vocês podem pintar aí rosa, lilás, vermelho, tá? E eu trouxe um que eu fiz para uma cliente, tá? Ó. Olha que lindo que fica, pessoal. Isso aqui é um outro risco que eu ainda vou passar para o papel, porque eu desenhei já no pano. A minha cliente falou mais ou menos como ela queria. E eu já desenhei no pano. Então, eu vou passar para um papel, aí eu posto aqui na comunidade para vocês, tá? São 3 flores, né? É para panos grandes, né? Panos de 50 centímetros ou mais, tá? Aí eu já tinha feito esse crochê, ó, para ela, ó. Esse aqui é o Barrado Love, tá? Tem a videoaula disponível no meu canal Thelma Rocha Artesanato, tá? Esse aqui é o Barrado Love. E eu desenhei, né, esses 3. Eu tenho vermelho para fazer desse, pessoal, laranja, como girassol também, né, os 3, tá? Que é para panos grandes, né, ó. Olha, fica lindo. Lembrando, pessoal, quando vocês pintar em outra cor, não faça o miolo marrom, tá? Miolo marrom só para o girassol. Por exemplo, você fazer dessa cor, eu usei magenta e amora. Vixe, agora esqueci. Acho que não foi a amora, não. Acho que foi o pitaia, ó. Foi o pitaia. Para fazer esse pano aqui que eu tô mostrando para vocês, eu usei magenta e pitaia para escurecer. Aí o magenta, pessoal, para quem não sabe, é uma tinta, ela é bem ralinha, ela é meio transparente. Então, se você já pinta molhando, né, com clareador, eu acho melhor vocês não fazer isso, porque ela é bem ralinha. Aí eu escureci com o pitaia, né? E depois coloquei branco. Branco bem pouco, tá? Porque o branco, como ele é mais consistente e o magenta ele é transparente, então o branco tampa muito, tá? Então, a hora que você for jogar o branco, se você for fazer dessa cor, é bem pouquinho branco. Tanto que depois que eu terminei, e mesmo eu colocando um pouco branco, nossa, tingiu muito. Aí eu peguei um pincelzinho, peguei o pitaia e fiz uns risquinhos assim, ó, pra escurecer mais. De tanto que o branco tomou conta do magenta, tá? Ficou assim, já mandei foto pra minha cliente, ela amou, tá? Aí eu vou passar o risco para um papel e posto aqui na comunidade para vocês, tá? Então, pessoal, vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, mas o miolinho vocês fazem com o amarelo, tá? Ó, olha como fica bonito. Aí depois eu dou mais explicação de que cor eu usei, tá? Vamos fazer o de girassol primeiro, tá? Então, pessoal, para fazer o girassol, eu vou usar amarelo ouro, laranja, cadê o laranja? Amarelo, com amarelo gema também fica bonito, tá, pessoal? Mas eu vou usar com amarelo ouro. Laranja para escurecer, né? E para definir as pétalas, o amarelo canário ou o branco. Se você não quiser usar o amarelo canário ou você não tiver em casa, você pode já fazer com o branco, é só colocar pouquinho branco no pincel, porque o amarelo ouro também ele é meio transparente, não é tão consistente, tá? Então, a hora que se você não for definir com o amarelo canário, toma cuidado, senão você pega o branco e tampa o amarelo ouro, tá? E minhas cachorrinhas já querendo dar o ar da graça já. Tá bom, pessoal?
Pincel, pessoal. Pincéis, né? Eu vou usar Tigre, série 815, vou usar o 10, o 12, tá? Vou usar o 8. Vou usar esses aqui, que é a minha imitação do 421 da Condor, tá? Que eu já falei pra vocês que eu fui cortando e lixando para ele ficar no mesmo formato, né? Da série 421 da Condor. Vou usar esse zerinho para acabamento, tá? Você usa aí 8, 6, o que você se adaptar melhor, tá? Eu vou começar aqui, pessoal, com essa tinta laranja, ó. Já vou dar uma dica ótima para vocês, tá? Com o pincel 8 ou 6, tá? Qual vocês se adaptar melhor, você já vai demarcar essas flores. Isso que eu vou ensinar para vocês agora, essa dica, vocês podem usar em qualquer flor, tá? Vamos supor que vocês façam vermelho aqui. Aí tampa o risco, né? Eu consigo achar fácil o risco, porque eu já tenho 20 anos de pintura. Mas para iniciante, perde o risco, fica perdidinho, aí fica com medo, né? Até desanima, né? Então, vamos supor, se você for fazer vermelho aqui, você vai escurecer com vinho, né? Então, aí você pega o vinho e faz o que eu vou fazer aqui, tá? Ó, então eu pego um pouquinho de tinta, ó, só de um lado, tá? E já vou demarcar aqui, ó, em volta do miolo, tá? E dou uma esfumacinha para não ficar manchado, tá? Esfumaça um pouquinho, ó. Porque daí você não vai perder seu risco, tá bom? Pega um pouquinho, ó, aqui, ó, nessa demarcação aqui da pétala, ó, já marco aqui a pétala de trás, ó. Pouquinha tinta, tá, pessoal? Bem tiquinho mesmo, tá, ó. Ó. Só pra demarcar e você não perder o teu risco, ó. Como essa pétala aqui, ó, ficou por cima dessa, ó, eu já demarquei aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo, pessoal, ó? Aí, se você for pintar de uma cor escura, aí você não perde o risco, ó. Pouquinha tinta para não ficar manchado, tá? Olha que belezinha. A mesma coisa do botão aqui, ó, tá? Ó. Pra você não... Depois, na hora que você for fazer a sépola aqui, ó, essa parte verde, você não invadir as pétalas, tá? Ó, bem pouquinho, tá? Ó. Ó, tá bom? Vou tampar aqui o meu laranja e deixar aqui o meu pincel descansando até eu querer ele de novo. Aí, agora, para preencher o girassol, vou pegar um pincel 12. Mas você pode pegar um pincel menor, tá? Se você não se dá bem com um pincel grande, tá bom? Ó, vou pegar aqui. Como o amarelo, ele é uma cor assim bem suave, meio transparente, eu não vou usar diluente, não vou usar clareador, tá? E o meu tá novinho, então ele tá bem molinho, então nem precisa, ó. Você pega a tinta só de um lado, ó. Pincel em pé, lembra o que eu falei, tá? Pincel não é caneta, pincel não é lápis, segura o pincel em pé. Vira a tinta pra fora, ó, e preenche, ó. Você pode vir aqui, ó, perto do miolo, já encher totalmente, ó, tá? Não tem problema passar onde você passou o laranja, porque a gente vai passar mais, né, ó. Você já pode encher rapidinho. Se o seu amarelo ouro, amarelo gema, qual amarelo você tiver aí? Amarelo cádmio, né? Se você tiver também fica muito bonito fazer. Fica assim, mais escuro, tá? Eu gosto muito dessa cor amarelo ouro. Acho que os homens estão mexendo no ou internet, que eu escutei a escada, ou nos fios, sabe, nos postes. Aí os cachorros ficam doidos latindo, né? Tava escutando os barulhos dos carros, ó. Pega a tinta assim de um lado, ó, deixa em pé, vira pra fora e define as pétalas, tá? Ó. Preenche mesmo, tá, pessoal? Ó.
Tem que preencher mesmo. Agora os caras resolveram gritar para atrapalhar a minha aula. O pessoal não tinha um barulhinho. Sabe o que é um barulhinho? Tava um silêncio. Eu pensei, meu Deus, deixa eu correr gravar. Porque eu ia gravar bem cedinho, mas tava muito barulho de cachorro. Agora é umas 8 da manhã, mais ou menos. Pra de correr gravar, né? Mas não adianta. A hora que a gente liga a câmera, o mundo começa com os barulhos. Se você quiser, se você não tiver clareador para ir ajudando nesse preenchimento, se você não tiver de diluente, você põe o soro mesmo num godê e vai molhando o pincel. Não vai colocar soro no seu pano, né? Mas você pode, a hora que você tá preenchendo assim, ó, ir molhando o pincel para ajudar. Eu gosto muito de pintar com a tinta pura. Se ela tiver molinha também, né? Porque se ela não tiver... Mas agora, sim, se a sua tinta não tiver mole, é só você colocar, né, o soro no pote e ela fica molinha, fica ótima para trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com a tinta pura, porque ela entra bem mesmo na fibra, né, do tecido. E aí eu sei que a minha cliente vai poder lavar milhões de vezes e não vai sair essa tinta, não vai estragar. Esse pano vai durar bastante, ó. Com o mesmo pincel, eu vou encher aqui o botãozinho, tá? Mas você pode pegar um pincel menor, tá, pessoal? Se você não tiver segurança, tá? Ó. Se você manter seu pincel em pé certinho, ó, você não borra pra fora, ó. Tá vendo, ó? Tá dando pra vocês verem? Ó, tá? Só manter o pincel em pé, ó. Vira tinta pra fora, ó. Vira tinta sempre pro risco. Ó, preenchi, ó. Com o pincel 12. Minha professora que falava isso pra gente. Mantenha o pincel em pé. Pincel não é caneta, pincel não é lápis. Minha professora falava isso a aula inteira pra gente, a hora que a gente esquecia, sabe? Então, ó, preenchidinho. Agora, ó, com o laranja, o mesmo pincel que eu comecei com vocês, tá? Ó. Já vou demarcar aqui, ó, o meu botãozinho, mais ou menos até a metade da pétala, tá? Ó. Aqui em volta do miolinho, ó. Pode ir rebolando assim, sem invadir muita pétala, senão fica muito escuro, tá? A não ser que você gostar mais escuro. Que nem se você quiser que o seu girassol ficar mais escuro, se você gostar, você pode pôr aqui perto do miolinho o caramelo, cerâmica. Eu não gosto, eu gosto assim, porque eu já falei pra vocês, né? Eu não gosto assim a pintura muito escura. Mas quem gosta pode pôr, tá? Tem a opção do caramelo, cenoura, cerâmica, tá? Fica ótimo. Pra quem gosta mais escuro, né? Eu não gosto, eu gosto mais ou menos, né? Então, pra mim, o laranja é suficiente, tá bom, pessoal? Então, agora, ó, com o amarelo canário, ó, aqui mais um pouquinho, ó. O amarelo canário, ele tem que estar molinho, tá, pessoal? Se a sua tinta não tiver muito molinho, põe um pouquinho de soro, que ela fica ótima. Vou pegar esse pincel aqui, aí eu coloco na metade do pincel, ó, só de um lado, ó, tá vendo, ó? Aí eu faço o biquinho da pétala, deixa eu ver se tá mostrando, ó. Faço o biquinho da pétala, a tinta virada pra fora, ó. Faço assim, ó, e puxo, tá? Aí é o contrário, ó, tá? Ó. Eu gosto muito de definir flores amarelas com amarelo canário. Acho que fica muito bonito.
bonito, dá um brilho, parece, sabe, uma vida, sem ficar assim muito pesado com o branco. Mas esse é o meu gosto, pessoal. Tem muitas pessoas gostam de já jogar o branco e não fica feio, é gosto, né? Então, ó, se você vê que o pincel tá muito borradinho, você limpa o pincel, tá? Ó, facinho. Só colocar metade do pincel, ó, só de um lado. Aí agora aqui, pessoal, vamos fazer as pétalas de trás primeiro, tá? Você pode usar esse pincel, que é um pincel 10, ou você pode pegar um pincel menor, o 8. Quer ver? Eu tenho uma aqui, ó, que eu lixei, ó, um menorzinho, ó. Esse aqui também nem tem nome mais, é bem antigo, ó. Ele era bem grandão, eu também lixei, cortei, ó, ele ficou pequenininho, ó, tá vendo, ó? Esse aqui ficou mais ou menos um pincel 8, ó, pra você fazer as pétalas de trás, ó. Você faz a mesma coisa que eu fiz aqui no botão, ó, metade do pincel de tinta, ó, vira pra fora, depois pra fora também, ó. Sempre faz o biquinho da pétala que fica bonitinho. Só virar pra fora a tinta, ó. Pincel em pé, ó, tá? Não tem erro. Sempre põe a tinta pra fora. Isso aqui, pessoal, é prática, entendeu? Prática, você fazer e nunca desistir, ó. Aqui eu faço só um pouquinho, por quê? Porque aquela pétala tá por cima, ó, tá vendo? Ó, pego aqui o verde oliva e faço uma bolinha aqui no meio, tá? O miolinho, assim, das flores, ele é crespinho, né? Ele não é lisinho, então não alisa assim, ó, tá? Então, sempre dá batidinho assim, ó, tá, ó? Quase tomando conta dessa rodinha aqui toda, tá? Aí eu venho com o marrom, tá? Ó. Venho com o marrom, ó. Pego tinta assim, ó, no pincel todo embaixo, assim, tá, ó? E vem dando umas batidinhas em volta, assim, do miolo. Sem tampar o verde oliva, tá, ó? Ó. Pra ficar assim, crespinho, igual é realmente, tá, ó? Vocês estão vendo que eu tô invadindo um pouco do laranja, não tem problema, tá, ó? Se você for pintar em outras cores, como esse pano que eu mostrei pra vocês, vocês colocam aqui, em vez de ser verde oliva, vocês colocam caramelo, cerâmica, tá? Aqui, onde tá o verde oliva. E aqui onde eu estou colocando marrom, vocês colocam amarelo. Amarelo ouro, cádmio, amarelo gema, tá? Pra ficar o miolinho amarelo. Marrom assim, só no girassol. Ó, preenchi, tá? Agora eu limpo meu pincel, tá? Venho com o verde oliva novamente, ó. Pego o verde oliva bastante mesmo, tá, pessoal? Põe bastante, ó. Pra ele ficar assim, bem crespinho. A hora que seca, fica bonito. Ó. Tá, ó. Vou dando batidinho assim, ó. Agora, ó, vou limpar meu pincel com o mesmo pincel. Eu vou pegar um pouco de sépia. Tá, ó, sépia. Sépia, rústico, tal, que você tiver aí, ó. E dou umas batidinhas aqui, ó, onde tá o marrom, tá, ó. Pra ficar bem escurinho. Sempre faço assim, meus girassóis, ó. Se vocês quiserem que eu faça pintando esse risco, como tem vermelho para fazer, na verdade tem várias cores para fazer. Se vocês quiserem que eu traga pintando pelo menos uma, né, uma flor ou vermelho ou rosa e fazendo miolinho amarelo,
Vocês deixam aqui nos comentários, se tiver bastante pedido, bastante curtida, eu trago para vocês, tá? Como eu já tenho para fazer, não me custa trazer e gravar para vocês rapidinho. Só uma flor e o miolinho amarelo, tá? Vocês deixam aí nos comentários se vocês quiserem, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar amarelo, ouro e branco, ó, para terminar de fazer esse miolinho. Aí eu vou pegar aqui um pincel número 8, tá? Ó, um pincel menor. Vou pegar o amarelo, ó, só de um lado, ó, tá? Ó. E faço uma meia lua aqui, assim, ó, só no batidinho. Ó, dou uns batidinhos assim, ó. Nunca muito a ponto de tampar as cores de baixo, tá? Ó, sempre pouquinho, ó. Limpo o pincel, vou pegar só um pouquinho de branco, ó. Ó. E dou umas batidinhas de branco também, ó. Que tanto de amarelo ouro que você não tampa a cor de baixo. Que tanto de branco que você não tampa as cores de baixo, tá? Sempre assim, você não pode tampar a cor que você já colocou, senão fica demais. Agora eu vou pegar o sépia novamente e esse pincelzinho aqui, ó, de acabamento, tá? Ó. E dou uns pinguinhos aqui, ó, perto da pétala, ó. Parece que não, pessoal, mas esses pequenos detalhes dão muita diferença na pintura. Depois que seca, mostra bastante, sabe? Fica bonito. Tem que ter paciência. Ai, pra que fazer isso? Mas depois que seca, que o pano tá pronto, você vê esses pequenos detalhes, sabe, ó? Tá, ó. Já lavo o pincel, tá bom? Então, o miolinho tá pronto, ó. Agora, vamos fazer essa parte verdinha dos botãozinhos aqui, tá? Ó, a sépola, né? Então, com o verde pistache, pincel número 8 ou número 6, ó, eu preencho ela, ó, as folhinhas, ó, com o verde pistache. Só preencher assim. Aí, com o verde oliva, vou usar para definir ela, verde oliva e o marfim, tá? Igual a gente fez nas folhas, né, ó. Verde de um lado, ó. Dá uma puxadinha, ó. Tinta assim no pincel, ó. Dá uma puxadinha. Aí eu limpo o pincel, ó. Com o mesmo pincel, eu pego aqui o marfim. Tem um marfim cheio, mas eu peguei um vazio. Ô, misericórdia, viu? Ó. Aí pega um pouquinho do marfim, ó. Pouquinho assim, ó. Vem aqui no lado onde eu não coloquei o verde oliva, né? E defino, igual a gente fez com as folhas, ó. Depois de seco, você pode retocar o marfim, tá? Como esse aqui, ó, que já tá seco, ó, eu posso retocar, ó. Tinta só de um lado, ó. Ó. Que dá mais vida pra pintura. Eu gosto muito de retocar, como eu já falei pra vocês, tá? Ó. Agora, pessoal, com o branco, ó, vou pegar aqui o branco. Vou mostrar pra vocês como eu retoco o girassol que já tá seco, ó. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, número 8, né? Ó. Aí eu pego bem pouquinho branco, tá, pessoal? Ó, bem tiquinho mesmo, tá? Ó. E posso
dar só um toquezinho de branco, ó, tá? Ó. Não precisa ser todas pétalas, ó. Tá? Só para dar uma luz mesmo. Aí vai de você, se você gosta de pôr muito branco, eu não gosto. Já coloquei muito uma época. Hoje em dia, não. Tá, ó, só uma luzinha mesmo, tá? No botãozinho que já tá seco também, ó. Tá, ó. Essa pétala que tá aqui por cima. Tá? Só uma luzinha mesmo, tá bom? Então, o girassol já está pronto. Então, agora eu vou fazer com vocês o miosotes rapidinho, tá? Vou fazer em um, depois eu trago tudo pronto pra vocês, tá? O miosotes, pessoal, vou fazer com o azul cobalto, tá? Esse aqui, ó, e branco, tá? Depois eu faço uns galinhos com verde oliva e marfim, tá? Eu vou fazer esse aqui, ó. Então, eu pego um pouquinho de tinta, ó, nem falei pra vocês, só de um lado do pincel, ó, põe aqui perto do desenho, tá, ó, bastante mesmo, ó. E venho dando batidinho assim, ó. Ele tem que acabar em nada, tá? Pra não ficar feio, manchado, ó. Ele tem que vir fraquinho, acabar em nada, bem fraquinho, tá? Ó. Aí, pessoal, com um pincel, geralmente eu pego o pincel número 6, ó, arredondado, tá? Eu pego o branco. Eu deixo, pessoal, um branco separado, um branco mais velho, assim, ó. Vocês veem que eu pintei ele aqui, ó. Porque suja na hora de fazer o miosote. Então, eu já deixo esse branco aqui separado, só pra isso, tá? Ó. Aí eu pego a tinta só de um lado, vocês desculpem o barulho das cachorrinhas, ó. E faço, ó, uma pétala, ó, duas, ó, que nem um S eu faço, ó. 3, 4, 5, ó, 5 pétalas, tá, ó. Uma, duas, três, quatro, ó, e 5, tá? Que nem um S, ó. Uma, duas, ó. 3, 4, 5, tá? Aí fica uma florzinha de 5 pétalas, ó. É bom vocês fazerem isso, treinar numa folha de sulfite, tá? Ó, e dou uns batidinhos assim. Aí você pega o amarelo ouro ou glitter, o que vocês tiver aí, ó, e faz o miolinho, ó. Peguei o amarelo, ó, e põe o miolinho nelas assim. Meus glitters secaram tudo, tem que comprar. Tive que jogar tudo fora. Ó. Aí faz uns pinguinhos assim, ó. Tá, ó, tá pronto, ó, o miosote. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, que é o pau pra toda obra, né? E vou fazer os cabinhos, ó, tá? Eu pego pouquinha tinta só de um lado, ó. Aí mantenho meu pincel em pé e puxo uns cabinhos assim, ó, tá? Ó. Você tem que fazer um movimento só, movimento único, senão não fica legal, tá? Ó. Aí você pega o marfim, ó, e dá um pouquinho de luz, ó, tá? Ó. Aí, agora, eu vou fazer miosotes aqui, tampar aqui onde eu errei, né? Aqui e um pouquinho aqui, tá? Vou terminar e já trago prontinho pra vocês verem como ficou o nosso pano de girassol.
Terminei, pessoal. Já joguei até um pouquinho de branco nas pétalas, ó. Olha como ficou, tá? É como eu falei, pessoal, se você gostar mais de branco, você coloca mais branco. Nem defina as pétalas com amarelo canário, como eu coloquei. Você já define já com branco. Gosto é gosto. Cada um vê assim as nuances das cores, a pintura de um modo geral diferente. Cada um tem o seu gosto, tá? Então faz como você achar melhor, como você gostar, tá bom? Então, ficou assim os botãozinhos, ó, já joguei branco, tá? No que eu fiz agora com vocês, ó. Aqui o que eu já tinha feito, ó, com o barrado branco. Esse aqui eu vou fazer um barrado amarelo, tá, pessoal? Ou laranja claro. Talvez eu faça até esse mesmo barrado, que é o barrado cianinho, tá? Já tem a videoaula no meu canal, Thelma Rocha Artesanato, tá? Ó, barrado cianinho. Eu acho que eu vou fazer o mesmo barrado, só que ou amarelo ou combinando com esse laranja, tá? Então, ficou assim, pessoal. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Aí, fiz nessa cor, ó, magenta, né? Esse risco eu vou desenhar no papel, tá? Para tirar foto e postar aqui na comunidade para vocês. Aí, vocês imprimem. Só, pessoal, que vocês vão ter que imprimir em 2 folhas de sulfite, tá? Porque, olha, ficou grande, né, ó. Tá bom? Então, eu vou tirar foto dele inteiro, assim, o risco. Aí, tiro, assim, uma metade e a outra metade do risco. Aí, vocês tiram a Xerox, né? Manda imprimir. Aí, vocês colam as metades, aí fica o risco inteiro, tá? Porque ficou maior. Fiz como minha cliente pediu, tá bom? Com 3 flores, ó. Me diz aí se vocês gostaram, assim, né, em outra cor, ou só assim como girassol mesmo, tá? E me diga nos comentários se vocês querem que eu traga, como eu vou fazer vermelho, lilás, rosa, laranja. Vou fazer com os miolinhos amarelo, como essa aqui. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga uma e mostre pra vocês como que eu faço, tá? Ó. Miolinho marrom e o miolinho amarelo. Me diz nos comentários que daí eu trago a videoaula para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada você que assistiu às aulas, tá? Logo tem mais aulas para vocês. Estou com muitos planos, muita vontade de trazer bastante aula de pintura. Então eu peço que você se inscreva. A gente já está chegando aos 1000 inscritos, né? O primeiro K para monetizar esse canal. E os meus planos, a minha vontade é trazer mas muitas aulas de pintura para vocês. Só que para isso eu preciso do apoio de vocês, né? Que vocês se inscrevam, que assista as aulas todas, né? Que curte, que deixa comentário, né? Porque senão, pessoal, não tem como. Não tem como, porque gravar não é fácil, né? Demanda muito tempo da gente, né? E a gente que trabalha, né, com o artesanato tem que produzir para vender. Não posso ficar aqui gravando aula, né? Sem curtida, sem visualização, aí não compensa, né, pessoal? Então, com o apoio de vocês, eu posso gravar bastante, tá? Olha que lindo que ficou, eu amei. Esse risco ficou simples, né, mas ficou até bonito. Então, logo eu trago o risco dessas 3 flores, com 3 flores, né, o risco. Então é isso, pessoal. Um beijo. Fica todo mundo com Deus. Muito obrigada a todos, tá? Até a próxima videoaula. Tchau!